Olá, telespectadores conectados com a positividade. Damos as boas-vindas a mais um Boletim Suprem de Boas Notícias, o seu portal de notícias que inspiram e transformam. Se você está no YouTube, não se esqueça, curta este vídeo, inscreva-se no canal e venha conosco espalhar essa onda de otimismo. Realizado no Memorial Darcy Ribeiro, em Brasília, o Balanço Ético Global do Cerrado reuniu artistas, autoridades, lideranças espirituais, cientistas e a sociedade civil não apenas para pensar o meio ambiente, mas também os seus dilemas éticos e sociais. Acompanhe na reportagem de Isabela Souza. Falar de emergência climática no Cerrado é necessário. Conhecido como berço das águas, o bioma já sente de perto os efeitos da crise ambiental. E na Universidade de Brasília nasceu um espaço de reflexão único, o Balanço Ético Global do Cerrado. É uma honra tão indescritível ser porta-voz do Balanço Ético Global, que vai levar as vozes do Cerrado até a COP30, lá em Belém do Pará. A gente vai falar para eles que esse negócio de todo mundo ficar muito preocupado com emissão de carbono, tudo bem, estamos preocupados, mas a gente tem que estar mais preocupado ainda com as emissões de ganância, de desrespeito. Isso a gente tem que cuidar para não acontecer. Se a gente cuidar dessas emissões da ganância, as outras vão virar naturalmente uma grande solução. Falar em meio ambiente é falar na sacralidade da vida. Nós não existimos sem a natureza e nós fazemos parte da natureza. Nós somos a própria natureza. Então, preservar o meio ambiente é preservar a nossa vida. Na reta final dos preparativos da COP30, artistas, autoridades e a sociedade civil se reuniram no Memorial Darcy Ribeiro, mais conhecido como Beijódromo da UNB. Um encontro com cultura, meio ambiente e muito diálogo. Olha, o objetivo é o seguinte, na verdade, no contexto da COP e tal, a gente começou a ver que a gente precisava sair um pouco da caixinha para trazer soluções para os desafios que o mundo está passando. E ficou claro que a gente precisa fazer uma reflexão ética. Por que a gente está fazendo isso com o mundo, né? Por que a gente está deixando o mundo chegar nesse ponto? E a partir dessa ideia, que foi encampada pelo presidente Lula, pelo Guterres, o secretário-geral da ONU, pela ministra Marina Silva, a gente decidiu fazer uma reflexão entre atores que vivem no Cerrado, ou que estão aqui, ou que aqui residem, ou que são daqui, para tentar fazer uma reflexão do Cerrado sobre por que a gente está deixando o mundo desse jeito e o que a gente pode fazer para melhorar. A emergência climática já é uma realidade. Mais do que pensar na ética cotidiana, os organizadores falam em cosmoética, uma visão que reconhece a interdependência de toda a vida no planeta. A pergunta central é: como agir? A resposta começa em gestos diários e se amplia com mudanças coletivas, reduzindo o uso do carro, optando por transporte público, caminhando ou pedalando, além de praticar o consumo consciente, inclusive das roupas. Que tal evitar desperdícios, economizar energia, água ou reciclar? A conexão com a natureza fortalece esse vínculo com o planeta. Defender o meio ambiente é promover a justiça climática e proteger os mais vulneráveis. Pensei, se a gente fez o balanço geral antes da COP 28, um balanço técnico, talvez a gente tenha que fazer agora, antes da COP 30, um balanço ético. Porque muitas coisas não se resolvem só pela técnica. A técnica tem que ser orientada pela ética, e uma ética dos valores, não uma ética de circunstância. Porque a ética de circunstância ela é camaleônica, ela se adapta de acordo com o interesse da circunstância. E, nesse momento, nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima. Não é mais uma situação de urgência, é uma situação de emergência. Nós estamos numa emergência climática. Se a ciência alerta, os saberes tradicionais ecoam o mesmo chamado. O Cerrado ensina que só sobrevive quem cuida da terra.
A Índia Mãe da Lua conta um pouco sobre essa relação que une arte e o meio ambiente. Várias pessoas que pensam diferente, veem de forma diferente e às vezes não conseguem expressar como uma forma bonita, encantadora, como nós artistas, e que já temos uma essência dentro da gente desse amor pela natureza. Então somos umas pessoas ideais para trazer essa consciência do que é o que mais precisa para um planeta lindo, saudável e harmonioso. Com o tema Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos, o governo do Distrito Federal realizou a 9ª Conferência Distrital de Direitos Humanos. E a repórter Marisol Cadiege te conta agora como foi. Direito a ter um lar, a viver em paz, a transitar sem fronteiras, com ordem e segurança, a ser quem se é e quem se quer, e ser respeitado pelas escolhas de cada um ou uma. Ou seja, o direito a existir, tudo faz parte dos direitos humanos, todos acolhidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 e recebida também pela Carta Magna Brasileira. Mas passados 76 anos, ainda é preciso articular pessoas e instituições para a garantia desse bem essencial. Por isso, as secretarias de Educação e de Justiça do Distrito Federal organizaram a 9ª Conferência Distrital de Direitos Humanos, com o tema Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos, consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas. O encontro aconteceu na Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação. Nós voltamos a realizar uma Conferência Nacional de Direitos Humanos com o tema Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos, onde a gente convida a sociedade brasileira a fortalecer a luta pelas políticas públicas em defesa dos direitos humanos, constituindo o que nós chamamos de CPF das políticas públicas, Conselho, Plano e Fundo. E o fundo é uma das peças fundamentais, porque sem financiamento, sem recurso, sem dinheiro, não há como implementarmos efetivamente políticas públicas. Então nós estamos nessa conferência convocando a sociedade brasileira a combater a onda de ódio, a defender os direitos humanos das mulheres, meninas, das populações étnico-raciais, para que com isso a gente consiga defender a democracia brasileira. Sem democracia não há conferências e não há direitos humanos. Então nós estamos cumprindo a etapa do Distrito Federal, que é o calendário nacional das conferências, né, que é um instrumento de participação social, de fortalecimento da democracia e, fundamentalmente, de fortalecimento dos direitos humanos em todo o Brasil. O intuito é que nós possamos discutir a questão da garantia dos direitos humanos aqui no Distrito Federal. Então é o momento em que nós reunimos aqui toda a sociedade civil, todas as pessoas que representam os órgãos públicos aqui do Distrito Federal e que lidam, seja como política pública e governamental, quanto os anseios da população. Então é um momento em que nós aqui estamos muito felizes com essa conferência. O Conselho Distrital, que é o CDP-DDH, é um conselho muito atuante, né? Nós temos dentro dessa nossa gestão a criação de um grupo de trabalho que cuida do sistema prisional. 70% das denúncias, cerca de 70% das denúncias que nós recebemos pelo Disque 100 são ligadas ao sistema prisional. Então nós, enquanto conselheiros, recebemos todas as denúncias, né, seja encaminhados pelo GDF, seja encaminhados pelos nossos números de Disque Violência, de Disque Direitos Humanos, e o nosso papel enquanto conselheiros é apurar e devolver à população uma resposta sobre essas denúncias, né? Foram 2 dias de intensos diálogos e muitas reflexões, onde 273 inscritos conversaram sobre 6 eixos temáticos e dali tiraram propostas para serem apresentados na Conferência Nacional de Direitos Humanos, que está prevista para acontecer em dezembro, entre os dias 10 e 13.
Na 9ª Conferência Distrital de Direitos Humanos, delegados, observadores e convidados debateram temas como o enfrentamento das violações e retrocessos, a igualdade e justiça social, a justiça climática, o meio ambiente e os direitos humanos. Eles tiveram a missão de elaborar um relatório com 21 propostas de atuação. O evento foi realizado pelo Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, a SEJUS-DF. Entre os momentos culturais, a atividade contou com a participação do coletivo REP, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo. Respeite a diversidade, valorize a sua raiz. Escola é minha segunda casa e é lugar de ser feliz. Vivo os direitos humanos e a cultura de paz. Abaixo o preconceito e violência nunca mais. Um projeto do Distrito Federal que dá voz às pessoas socioeducandas do sistema prisional. Mariana veio à conferência para ouvir, mas também para deixar as demandas de sua comunidade em verso, rima e poesia. Tolerância é o estudo contra toda a violência. Se você crê em Deus ou não acredita em nada, religioso ou ateu, é bem-vindo em nossa casa. Eu acho que é essencial pautas como essa, palestras como essa, para dar uma visibilidade maior para a gente que tem para falar. A gente tem algo para falar, a gente tem para expor e existem pessoas que elas têm que ser vistas. E olha que solução simples e inovadora para amenizar o calor dentro de casa. Reutilizar a água da máquina de lavar para irrigar o telhado. O sistema, que já recebeu prêmios nacionais e internacionais, conseguiu reduzir em até 8 graus a temperatura dentro de uma residência. No calor intenso de Teresina, no Piauí, 2 jovens transformaram criatividade em solução. Eles desenvolveram um sistema que reaproveita a água da máquina de lavar para resfriar telhados e diminuir a temperatura dentro das casas. A invenção já conquistou prêmios e mostrou em testes que pode reduzir em até 8 graus o calor dos ambientes. A iniciativa nasceu no projeto Pioneiros, das Águas de Teresina. A água descartada da lavagem é filtrada, levada ao telhado e espalhada em forma de irrigação. Com isso, o resfriamento acontece de maneira natural, sem a necessidade de ar-condicionado. O sistema já recebeu mais de 10 prêmios nacionais e internacionais e levou os jovens a representar o Brasil em eventos científicos, como a Olimpíada dos Gênios, nos Estados Unidos. Agora, o desafio é transformar o protótipo em tecnologia acessível para mais famílias. E esta semana, a repórter Marisol Cadieja acompanhou os trabalhos da campanha Mulher Não Se Cale, que ganhou ainda mais força, convidando a todos a combater a violência e promover o respeito. A Secretaria da Mulher do Distrito Federal segue cumprindo sua agenda de combate à violência contra a mulher e, nessa caminhada, lançou a 4ª edição da campanha Mulher Não Se Cale, com uma metodologia focada na distribuição de conteúdos impressos e painéis informativos, além das atividades de acolhimento e conscientização, onde as mulheres podem se sentir apoiadas, encorajadas e não se calarem em caso de violência contra seus direitos. Há também ações de beleza, como maquiagem e massagem. A campanha é feita em parceria com o Instituto Inside e tem o apoio do metrô do Distrito Federal. A gente tem o compromisso de informar, o compromisso de dizer para todas elas que o metrô está com elas, né, que estamos aqui para que elas se sintam acolhidas, ajudadas e motivadas a denunciar. Então o metrô tem um papel importante, o metrô apoia essas campanhas e a gente está aqui para
tentar fazer da vida dessas mulheres, né, uma vida melhor, uma vida de esperança, uma vida onde ela se sinta capaz e sabe que ela pode denunciar. Existem meios, existem mecanismos para que ela possa ser apoiada e tenha coragem de viver, coragem de ser feliz. A campanha Mulher Não Se Cale fica aqui na Estação Galeria dos Estados até 10 de outubro. Em seguida, vai para a Estação Praça do Relógio, em Taguatinga, e depois para a Estação Central de Ceilândia. Mas a panfletagem dessa campanha, ela segue em todas as estações do metrô no Distrito Federal. É importante que você não vire as costas para os seus semelhantes. Vista esta camisa. Produção, por favor. Mulher, não se cale. Mulher, você não está sozinha. Proteger sua caminhada é responsabilidade de todos e, por isso, a campanha vai até janeiro de 2026, com uma expectativa de receber cerca de 590 mil pessoas, já que só nas estações do metrô transitam aproximadamente 160 mil pessoas por dia. A gente não precisa passar por isso sozinha, né? Tem campanhas maravilhosas como essa, que acho que precisa mesmo ser divulgada, as mulheres têm que participar mesmo, né? Para poder a gente também ter o cuidado do Estado, né? De outras pessoas que possam nos ajudar nesse momento. E eu mesma, né? Se porventura tiver alguém passando perto de mim por alguma ocasião parecida, né? Eu tenho coragem de denunciar. Né? Nunca passei por isso, graças a Deus, mas eu tenho coragem de ajudar alguém, né? E assim, eu estava passando por aqui na galeria, né? E fui beneficiada por uma massagem maravilhosa, relaxante. Eu até esqueci o nome da profissional, mas assim, gente, vale muito a pena, né? E assim, valoriza a mulher também. Uma importante novidade chegou ao sistema Pix na última quarta-feira. Os usuários agora contam com um botão de contestação para golpes e fraudes. A ferramenta permite que vítimas de fraude solicitem diretamente pelo aplicativo do banco o bloqueio dos valores transferidos. O processo é totalmente digital e não requer contato com atendentes humanos. Segundo o Banco Central, ao acionar a contestação, a informação é automaticamente repassada para o banco do suposto golpista, que deve imediatamente bloquear os valores. Os bancos têm até 7 dias para analisar o caso e, se confirmada a fraude, até 11 dias para a devolução dos valores. É importante destacar que o recurso não serve para arrependimentos de compra ou desentendimentos comerciais. O uso é exclusivo para situações comprovadas de fraude. Agora é lei. Foi sancionada a permissão para que a licença maternidade e o salário maternidade sejam prorrogados em caso de internações prolongadas da mãe ou do bebê. A licença maternidade e o salário maternidade agora podem ser ampliados em até 120 dias quando houver internações prolongadas da mãe ou do bebê. A medida foi sancionada pelo governo e já está em vigor. Porque a sociedade também resiste quando se fala em licença maternidade. Agora estamos aí às vésperas também de votar a licença paternidade, de regulamentar, enfim. Esse período de repouso remunerado desconsidera que, em muitos casos, muitas mães e bebês permanecem na unidade hospitalar por períodos prolongados, quando há intercorrências sérias na gestação ou no parto.
Nesses casos, após a alta hospitalar, a mãe precisa se recuperar física e psicologicamente, e ainda prestar cuidados especiais à criança para propiciar o seu desenvolvimento. O texto prevê que, nos casos de complicações no parto ou após o nascimento, a licença só começa a contar a partir da alta hospitalar da mãe ou do bebê, o que ocorrer por último. A prorrogação pode chegar a 4 meses. Em Brasília, a novidade também foi destaque na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que reuniu líderes de todo o país para debater igualdade de gênero e democracia. Não há democracia plena sem a voz das mulheres. De todas as mulheres, pretas, brancas, indígenas, do campo e da cidade, trabalhadoras, domésticas, empresárias, profissionais liberais, que trabalham fora ou se dedicam a cuidar da família. Mulheres que cumprem dupla jornada de trabalho, às vezes até tripla jornada de trabalho. Mães solo, as avós que cuidam dos netos sozinhos. Mulheres que se mobilizam e vão às ruas lutar, não apenas pelos seus direitos, mas também em defesa da democracia e contra todas as formas de injustiça nesse mundo. Mulheres que nunca se calaram. Mulheres que nunca tiveram voz e que, por isso mesmo, merecem ser ouvidas com toda atenção. Segundo o governo, a medida representa um passo a mais para garantir direitos às mulheres e fortalecer a proteção à primeira infância. Adotar animais abandonados no Distrito Federal pode valer desconto no IPTU, o benefício que pode chegar a oferecer descontos de 10% por animal, ou alcançar o limite de 30% por imóvel. O projeto de lei foi aprovado pelo deputado distrital Ricardo Vale, do Partido dos Trabalhadores, no Distrito Federal. Esse é mais um mecanismo de controle e fiscalização para garantir o bem-estar dos animais ao longo de suas vidas. Contudo, o desconto será concedido uma única vez, passando a valer a partir do exercício fiscal da adoção, apoiando assim quem adota, ao passo que se fortalece o trabalho das entidades de proteção animal e reduz os custos do Estado com abrigos, castrações e controle de zoonoses, protegendo a saúde pública do Distrito Federal, onde existe a estimativa de uma população animal de cães e gatos que fica entre 1,5 milhão a 1.700.000 animais, segundo a Confederação Brasileira de Proteção Animal, divulgada em abril deste ano. O projeto de lei, que ainda passará pela análise das comissões e plenário da Câmara Legislativa, impõe condições para que tutores possam ter direito ao desconto do programa Adotar Vale Mais. O humano deverá apresentar comprovante de adoção emitido pela entidade cadastrada, entregar um laudo veterinário anual atestando a boa saúde do animal, manter o cadastro do animal atualizado, estar em dia com os tributos distritais no momento da solicitação. Uma descoberta que pode mudar os rumos da neurociência. Cientistas descobriram que os neurônios não morrem como se pensava, abrindo novas portas ao combate ao Parkinson e ao Alzheimer. Um estudo publicado na revista científica Nature revelou uma descoberta surpreendente. Os neurônios não desaparecem em massa com envelhecimento saudável, como se acreditava até hoje. Pesquisadores analisaram cérebros humanos de diferentes idades e descobriram que os subtipos de neurônios continuam presentes,
mesmo em pessoas muito idosas. O que muda são os padrões de funcionamento dessas células. Elas acumulam alterações em processos como metabolismo e reparo do DNA, o que pode torná-las menos eficientes. A pesquisa abre novas perspectivas para entender doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, e reforça a importância da ciência na busca por tratamentos que preservem a memória e a qualidade de vida. No Centro Cultural de Brasília, governo e sociedade civil relançam o marco de referência da educação popular para políticas públicas. O governo federal lançou o marco de referência da educação popular para as políticas públicas. O evento aconteceu no Centro Cultural de Brasília e reuniu educadores populares de grande parte do Brasil. O documento, que é uma atualização do anterior, construído em 2014, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, é, atualmente, resultado de uma construção coletiva para a sociedade, elaborado por mais de 300 educadores que tiveram como metodologia processos de consulta, seminários e fóruns, com foco em consolidar a educação popular. O movimento tem raízes em diferentes lugares do mundo. Na América Latina, por exemplo, aconteceu por meio da articulação entre diferentes experiências e movimentos, incluindo a universalização da educação para trabalhadores e trabalhadoras, as pedagogias libertárias e as ações promovidas pela sociedade civil. E como protagonistas desse ideário, estiveram presentes na ação lideranças do Executivo e da sociedade civil. Nós sabemos que a educação popular ela é viva, independente da gente dar o nome às ações, dar este nome de educação popular, porque a educação popular é extremamente viva. Erra muito quem diz que a educação popular ficou aprisionada nos anos 80. Erra completamente, porque se não fosse a educação popular, nós não teríamos uma teoria de transformação, nós não teríamos uma prática popular, nós não pensaríamos em participação social da maneira como a gente pensa hoje e, sobretudo, nós não pensaríamos a política pública nos marcos do que nos deu a Constituição de 88, é verdade, mas nós não teríamos condição de pensar a política pública se não fosse a contribuição da educação popular. A necessidade de fazer um novo marco, porque passaram-se 11 anos, né? O Brasil mudou muito, o mundo mudou muito, a educação popular, felizmente, mudou, né? Procurou se adornar, digamos assim, aos desafios do nosso tempo. Então surgiu a demanda de que a gente atualizasse o marco, ampliasse aquilo que estava escrito lá já no primeiro documento. Continua sendo uma referência para nós. É um projeto de construção de todos os territórios brasileiros. A gente vem discutindo há muito tempo, né? O portfólio desse marco referencial com a filosofia de Paulo Freire. Mas dentro dessa filosofia, nós temos os territórios, os povos negros, povos indígenas, povos originários, que têm a compreensão de Paulo Freire mais voltada para a nossa ancestralidade. Né? E a educação popular se transforma esse marco referencial do Brasil, onde a gente tem a cultura como o ponto inicial, né? E dentro desse o seminário é para a gente estar discutindo políticas públicas direcionadas para deixar registrado e para a gente discutir fazer incidência dentro desse projeto. A educação popular reafirma o seu compromisso com a democracia participativa, revisitando as próprias origens e tem como essência a arte, o canto, a poesia, o viver
o experienciar, tornando sonhos em ação, dando sentido a todos os territórios brasileiros em sua diversidade de povos que nunca silenciaram. A mesa circular da educação popular está posta numa pauta que arrepia, porque, como dizia Paulo Freire, ninguém se educa sozinho. É preciso que o princípio, meio e princípio tenha continuidade nas políticas públicas que precisam virar políticas de Estado, alicerçadas na pedagogia da escuta. Também presente no evento estiveram Wanda Beatriz, vice-presidente da União Planetária, e Ulisses Riedel, presidente honorário da União Planetária, comunicador e educador, conduzindo o movimento Pedagogia das Virtudes, falou sobre a importância da educação popular para o combate à desinformação nos processos midiáticos. O povo precisa ter consciência política, porque nós vivemos num regime democrático e temos representantes nossos. E quando a gente não tem formação política, consciência política, nós votamos em pessoas que nem representam os nossos interesses. Então, eu vejo fundamental a educação popular para a consciência política. E vejo que dentro disso é fundamental a gente conhecer bem a atuação parlamentar. Eles, como representantes do povo, têm que, acima de tudo, representar o povo e não interesses de outros que não sejam do povo. No lançamento do marco de referência de educação popular para as políticas públicas, os educadores populares também celebraram o legado de amor de Paulo Freire e dizem: enquanto a gente educar, Paulo Freire viverá. Quanta notícia boa e inspiradora, hein? Assim encerramos mais um Boletim Suprem de Boas Notícias, um programa feito com carinho para você. Quer continuar recebendo essa dose semanal de otimismo? Então curta este vídeo, comente aqui embaixo qual foi a notícia que mais te tocou e, claro, se inscreva no nosso canal para não perder nada. E o nosso encontro está marcado para a próxima sexta-feira com mais encontros que nos fazem acreditar em um futuro mais brilhante. Até lá!